continuar a carreira no futebol brasileiro é a melhor opção para Davi Luiz. Mauro Betti, você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? Sim, aí é bem verdadeira. Eu acho que o carinho do povo, a volta dele, uma volta muito por cima, porque ele era um cara que no São Paulo estava para ser dispensado na Vitória, até quando colocaram como zagueiro, e aí foi para Portugal, foi fazer a história fantástica, uma das grandes histórias de futebol, né, brasileiro, do cara que se fez, e se fez mesmo merecidamente, talvez não fosse para ser o zagueiro mais caro do mundo, uma série de coisas, mas a história dele é muito bacana. Então eu entendo que sim, o caminho melhor para o Davi Luiz, mas de repente, sei lá, o mundo árabe, uma liga com menos pressão, pode ser, mas eu acho que ele ainda tem qualidades e idade para render bem no Brasil. Então eu acredito que sim, para mim seria a melhor opção, até para ele poder mostrar ele mesmo que ainda tem potencial de jogar em bom nível. Ô Mauro, só porque eu tenho a impressão que esse tema vai voltar no comentário de Bruno Formiga e de VSR. Deixa eu só saber se voltaria como volante ou como zagueiro. Formiga, você fala já rapidinho. Então, como poucas equipes, me veio de cabeça aqui, acho que não tem ninguém jogando com 3 atrás no Brasil, né? Acho que ninguém das grandes equipes, ninguém nem me parece estar afeito a isso. Aí eu tentaria alguma coisa de volante, sim. Eu faria o inverso do Felipe Melo, né, que está indo para a zaga, acho que com razão, e o Davi para a volância, já que não há o esquema com 3 zagueiros. Dá para, dependendo de onde ele for, você pensar até em adaptar, dependendo dos laterais, se tem maior projeção ofensiva, se são mais alas. Não acho que seja impossível, não. Oh, Deus. Mas, assim, eu pensaria nele mais realmente como volante. Tá, fala aí, Formiga. Não, que o Mauro contou a história da saída dele do Vitória para Portugal. É curioso, assim, você vê como o mundo gira e o cara às vezes tem sorte, tem várias coisas envolvidas, né? O pessoal do Benfica, quando foi olhar o Davi Luiz, na verdade eles não foram olhar o Davi Luiz, eles foram olhar o Anderson Martins, que era o companheiro de zaga na categoria do Davi Luiz, só que o Anderson Martins machucou o joelho. Eles acabaram levando o Davi Luiz, isso mudou a vida, né, do Davi Luiz e automaticamente mudou a vida do Anderson Martins. E de fato, um cara que podia até nem no Vitória ter ficado, se ele não sai para Portugal. E eu lembro quando eu fui em 2010 de férias para Portugal, ainda assim, nunca nem tinha ouvido falar direito do Davi Luiz. Cara, todo mundo falava muito bem dele, assim, fala, cara, ele vai explodir, ele é absurdo, ele tem uma regularidade, ele é muito dominante e tal, e assim, anos depois, né, ele de fato sairia de Portugal e viveu um período de consolidação, né, o Davi Luiz teve momentos muito bons, só me adiantando aqui, eu acho que é falso, porque aqui eu acho que ele sofreu um nível de pressão grande, e se não fosse para jogar hoje, o Flamengo é o lugar de paz, todos os outros estão correndo atrás, qualquer falha, eu acho que todo o histórico recente do Davi Luiz viria à tona. Eu não sei se o torcedor teria muita tolerância com ele, não. Eu acho que tem lugares na Europa ali que ele poderia ser melhor aceito, assim, um Fenerbahçe da vida, um lugar que eu acho que ele teria mais paz para atuar, eu acho. Você está olhando pelo aspecto de pressão, eu vou olhar pelo aspecto técnico. Tá, deixa eu só antes trazer uma informação. O nosso Lucas de Tomaso, né, um dos produtores do Esporte Interativo, coordenadores por lá, que fez junto com o Alê, com a Iso, Tá em Casa, lá na Europa, né, produziu esse conteúdo que a galera conferiu no Facebook, teve a entrevista com o Davi Luiz, e lá o Davi Luiz reforçou que gostaria de encerrar a carreira no Benfica, não tinha essa intenção a princípio de voltar para cá, falou isso no Tá em Casa. Mas as coisas mudam, obviamente. Mas você, Formiga, estava fazendo a leitura do ponto de vista de pressão, do que vai vir do ambiente externo. Sim. Isso, a pressão ela virá de acordo com o que ele fizer em campo, e claro que aqui a gente tem um nível, em tese, inferior do que a gente vê em algumas outras ligas, o que poderia dar ao Davi Luiz uma certa vantagem. Você não acha que tecnicamente ele teria mais condições de se sobressair aqui do que nessas outras ligas que você falou? Não, eu acho que sim, mas a questão é que para o olhar do torcedor brasileiro, eu acho que para um zagueiro se recuperar é mais difícil, porque assim, normalmente você tem zagueiros e goleiros em destaque quando a equipe está sendo massacrada e tal, ou então tá ganhando coisa pra caramba, no caso aconteceu com o Mari, com o Rodrigo Caio lá, que teve paz de fato no Flamengo, mas assim, o Rodrigo Caio teve paz porque ele metia um gol aqui e outro ali, beleza, se o Davi Luiz chega aqui, ele é um bom batedor de falta, ele emplaca aí 3, 4 gols de falta em sequência e tal, eu acho que de repente ele consegue, mas pela atuação, pelo posicionamento, eu acho difícil, cara. A coisa, ele tem que ter muito tempo de tolerância para estabilizar
e o torcedor ter esse olhar tático de que ele se recuperou. Qual é a base que o torcedor médio tem para dizer que o jogador se recuperou jogando na zaga? Eu acho que basta um erro do zagueiro para jogar tudo por água abaixo, assim. Por isso que eu acho arriscado. Eu acho que se o Davi Luiz chega até aquela coisa, né? O torcedor que contar com o Davi Luiz, o time que ele for já chega abraçado, porque sabe que ele vai ser um cara muito visado. O cara chegando, qualquer time no futebol brasileiro, ele vai ser visado pelos outros 19 times da Série A, como o Davi Luiz voltou, o cara que vai falhar. E o time que tiver o Davi Luiz como zagueiro, eu acho que vai ser abraçado. Assim, né? Acho que isso aconteceria. Vitor, vamos lá. Continuar pro Mauro Betti é verdadeiro, pro Formiga é falso. E para você, continuar a carreira no futebol brasileiro é a melhor opção para Davi Luiz? Não, eu acho falso. Eu acho que aqui no Brasil ele seria muito perseguido, né? Ele seria contestado, provavelmente ele seria contestado pela maioria das torcidas do próprio time, né? Eu digo assim, o time que contratasse, a boa parte da torcida desse time iria contestar a contratação. E a todo lugar que ele fosse jogar, o 7-1 ia estar perseguindo ele, né? Então, acho que não sei se é o melhor lugar, não. Acho que ele pode ter paz em outros lugares ali, especialmente num time que ou atue com 3 zagueiros, e aí o Davi Luiz ficaria como uma espécie de um zagueiro com mais liberdade para subir, para, em alguns momentos, fechar a linha do meio, aparecer para fazer saída de bola e tudo mais, ou efetivamente jogar como volante, num time que precisa de um volante mais forte na marcação, de mais vigor físico. Não acho que seja no Brasil, não. No Brasil ele não vai ter paz. Você pode dizer, mas o jogador, ele é um jogador experiente, escolado, não vai ligar para isso. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que no fim, se você fica aquela repetição todo dia alguém falando, você acaba isso tendo impacto em você, né? Mas assim, Você quer ver um exemplo? O Filipão, o Mauro pode dizer, o Filipão depois do 7-1, seja no Grêmio, seja no Palmeiras, todo momento o pessoal, quando a torcida adversária falava do 7-1, é ou não é, Mauro? Inclusive a torcida do Palmeiras fez. Do Palmeiras, ele mesmo não conseguiu digerir ainda, o que é natural também. Sim, quando ele visitou o Palmeiras com o Grêmio, a própria torcida do Palmeiras falou, então, mas assim, mas depois ele vem e é campeão brasileiro, e quando é campeão do jeito que foi, ele é jogado pro alto, porque tem qualidade. Tudo bem. Mas é porque eu ia chegar lá. Porque tem qualidade e conseguiu, mesmo que não tenha apagado, não vai apagar jamais, o 7-1 jamais vai ser esquecido, esse estigma, a brincadeira, ele vai ter que conviver até o final da vida dele com isso, porque faz parte do futebol, mas ele já conseguiu dar uma resposta e entregar, contribuir muito para um título. Eu acho que o Davi Luiz vai na mesma. Eu entendo que a pressão vai existir agora. Eu acho que com a bola que ele tem, ele pode muito bem resolver essa questão. Eu acho que se o Davi Luiz vem para o futebol brasileiro, ele é um dos melhores da posição, seja na zaga ou até mesmo na volância. Eu acho que ele não teria dificuldade para jogar em nenhuma das duas funções aqui no futebol brasileiro e ia desconstruir tudo isso através do jogo. Porque assim, as críticas vão acontecer. Elas só serão mais pesadas se ele não conseguir jogar. No final das contas, eu entendo que Vitor e Formiga não botam fé que ele vai conseguir se sobressair aqui no futebol brasileiro. Não Como zagueiro, na dupla de zaga, eu tenho dificuldade também de acreditar mas eu acho que a minha questão não é nem o rendimento dele, cara. É assim, o que este rendimento precisa ser para convencer as pessoas de que ele está recuperado. Não é fácil aqui. Não é fácil a leitura das pessoas aqui, a tolerância das pessoas, ela não é mole. Veja o que aconteceu com o retorno do Pato, de vários jogadores aí que não tiveram tolerância do torcedor, assim, bastou um erro para ser jogado tudo por água abaixo. E para voltar, amigão, aqui é difícil. Por exemplo, o Fred, ele se recuperou pós-Copa de 2014 porque ele voltou para o Fluminense. Que é o lugar dele onde ele já era abraçado. E se é em outro lugar, ele não tem paz. E foi artilheiro do brasileiro 4 meses depois, né? E jogando menos que todo mundo, né? Porque ainda ficou de férias depois da Copa, quando a Copa voltou. Sim. Mas eu entendo. Só que eu continuo achando que... discorda, a verdade é essa. Eu discordo, porque, primeiro, quando
O Pato, para pegar especificamente o exemplo do Pato, é um cara que o torcedor já olha com o nariz torto para ele, não é porque ele perde o gol na cara, é porque muitas vezes não vê no Pato a entrega necessária ou a entrega suficiente. Então esquece o Pato, pega o Dida. Pega o Dida, cara, o Dida, olha o tamanho do Dida, o cara foi cornetado jogando em Grêmio Internacional, cara. Então, mas o Dida não, porque ele foi lá e jogou mal, falhou. Mas, cara, mas isso que eu tô dizendo, você acha que ele jogou melhor ou ele cometeu mais falhas ou mais acertos? Eu tenho certeza que ele cometeu mais acertos. Mas uma falha, um abraço. Um abraço. Então, mas ainda aí, mais em gente lá de trás. Um mas abraço. você está concordando comigo, porque assim, o Dida não tinha histórico de falha e o Dida não tinha imagem arranhada. Então é a justiça da bola que se faz, amigo. Se você agarra bem, se você faz uma grande defesa, você vai ser aplaudido. Se você falha num gol importante, você vai ser vaiado. Então, assim, a mesma coisa vai valer pro Davi Luiz. Ser abraçado pela torcida do Flamengo. No começo era zagueiro de condomínio, não sei o quê. Só que aí o time foi estabilizando. Se não tem a troca com o Jorge Jesus, com não sei o quê, o Flamengo não ganha nada e tal, tenho certeza que um porrada de coisa ia estourar nele. É porque estabilizou e ganhou. A verdade é essa. Porque se não ganha, estoura no cara. E ainda mais um cara como o Davi Luiz, que já chega com um alvo nas costas. E qual seria essa torcida que iria abraçá-lo, assim? Porque em determinados lugares você tem duplas de zagas muito bem consolidadas. Que, por exemplo, no Grêmio, o torcedor do Grêmio talvez nem queira o Davi Luiz. Nem queira. Sim. Aí você vamos para outro lugar, para o Internacional. Eu não sei se o torcedor do Inter vai dizer, vem aqui e um abraço. Não, sinceramente, não sei. O torcedor do São Paulo hoje está carente, assim, vai querer, cara, estamos necessitando urgentemente do Davi Luiz. O Juan Fran é um cara com histórico sem decepções para a torcida brasileira. Uhum. Chegou aqui no São Paulo e o torcedor do São Paulo teve pouquíssima paciência com o Juan Fran. Porque não conseguiu jogar. O Davi Luiz... Mas não conseguiu, Luiz? A questão é o brilho. O Juan Fran não cometeu erro nenhum. Ele estava ok, mas isso não é suficiente. Esse é o ponto para um cara defensivo. Luiz tem uma identificação muito grande e assumida com o Corinthians. Ele por falar que é torcedor e tal. Mas será que do Corinthians, mesmo com instabilidades, ele seria um cara que chegaria, pô, legal, vem um corintiano aqui... Olha, não sei não, viu? O ambiente hostil do jeito que tá lá, eu acho que eu acho que o torcedor que tiver o Davi Luiz como zagueiro, como volante, vai ver o cara comendo grama do jeito que ele sempre come, do jeito que ele vem, raspa, joga com uma vontade e futebol ele tem, em termos de... vamos falar de nível técnico, né? Como diria o Carlos Alberto. Em termos de nível técnico, acho que ele tem nível para jogar aqui e ser um dos melhores. Se ele conseguir... Perfeito. E aí só vai depender dele. Conseguir jogar, conseguir entregar isso que ele tem de nível. Então eu não descartaria, eu acharia ótimo. E se eu fosse pro meu time, acharia muito bom. Cadê? Por que paramos aqui com 2.6 mil likes, hein? Por que a galera só curte quando eu peço pra curtir? Eu não entendo isso. Aí eu passo como chato, o cara que fica pedindo like. Não, pra galera se inscrever. Isso é call to action, meu irmão. A galera esquece, pô. Fica ali, consumindo. Mas é que, olha lá, o CR7 de Indael fala, nem de graça eu quero o Davi Luiz. O Evandro Esteves, o Juan Rafael tá dizendo que não quer. O Jonathan Soares está falando aqui do Juan Fran, o João Joca, em Floresta, Pernambuco, está com a gente também. O Caio Matheus está lembrando, Jorge Jesus foi treinador de Davi Luiz no auge do Benfica. Pode até ser que com ele recupere a confiança. Mas eu não sei se o Flamengo hoje gostaria de contar com o Davi Luiz. Deixa o likezinho aqui, vamos bater agora os 3 mil, por gentileza. Tá? Luiz, você quer um exemplo, só rapidinho, de um cara, olha aqui, um cara que não... Ano passado, os dois foram muito bem. Você citou um bom exemplo. Para você ver como a vida de zagueiro é difícil no futebol brasileiro. Porque zagueiro não garante ponto, muitas vezes, não dá driblinho. A atuação do zagueiro ela é ali, ó, igual o goleiro. Diego Alves é um exemplo, viu? Chegou no Brasil aqui no início, daqui que se consolidasse demorou. Aí vamos lá, o Flamengo contratou 2 puta zagueiros do ano passado. Caras que fizeram anos assim, maravilhosos. Vê como é que começou o ano dos dois lá. Léo Pereira e Gustavo Henrique, agora a prévia, inclusive, de hoje é o Gustavo Henrique até no banco. E caras que não tinham histórico nenhum de machucar o torcedor, assim, pelo contrário. Chegaram para substituir o Maria aí e falar, meu irmão, tamo bem de zagueiro. Chapa, os caras foram cornetados, o Léo menos, mas o Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, o Léo também no início, né, Vitor? O que o Formiga falou, e o fato deles terem entrado no lugar de um cara que... assim, milagrosamente, eu diria, quase, entrou como se o Marinho jogasse no Flamengo há 80 anos. E a margem para eles foi muito curta, né? Eles falharam em jogo contra a Boa Vista, em jogo contra a Portuguesa,
em alguns momentos até com, por exemplo, o Léo Pereira jogou em situações de ter problemas, de não estar 100%, e mesmo assim foram muito criticados. Então mas é aquele... E não deram a chance de entender que eles estavam jogando com um técnico que exige coisas diferentes para o zagueiro. Com o Davi Luiz seria a mesma coisa, cara. O primeiro passe que o Davi Luiz desse errado ali, cara, ia cair o mundo na cabeça dele. Eu acho que seria ruim para ele. É por isso que eu acho que a bola vai determinar. Se o cara tiver jogar bem, é que nem os caras chegaram no Flamengo, foram criticados. O técnico vai lá, vai continuar botando os caras, uma hora isso vai mudar. A gente no fundo tá concordando. A bola é que vai determinar. Só que aqui eu acho ela mais difícil de determinar. Eu acho que o que você tá dizendo, eu concordo 100%. Aqui a pressão é muito maior do que em qualquer... Eu diria até em qualquer outro lugar que o Davi Luiz já jogou. É maior do que... Jogar no Corinthians é mais difícil que jogar no Chelsea, do que jogar no Benfica, do que jogar no Paris Saint-Germain. Não tem nenhuma dúvida disso. Pelo contexto, eu não tenho nenhuma dúvida. Em termos de pressão, de cobrança, os caras invadindo, querendo tumulto, é muito mais difícil. Agora, também o nível técnico é mais baixo. Em tese, quem tem bola para jogar lá fora pode se sobressair aqui também.